Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo sendo fiéis, trabalhadoras e cheias de oração, não conseguem prosperar? Elas leem promessas de abundância na Bíblia, declaram versículos, frequentam a igreja, mas continuam presas em ciclos de dívidas, preocupações e escassez. A questão não é que Deus tenha deixado de ser fiel, nem que a promessa tenha perdido sua validade. O que acontece é que existem armadilhas espirituais e emocionais que bloqueiam a prosperidade antes mesmo que ela se manifeste. E o mais perigoso é que muitas dessas armadilhas não parecem erros graves, mas pequenos hábitos, atitudes e pensamentos que, no fundo, sabotam a colheita que Deus já preparou. O inimigo sabe que não pode apagar a promessa de Deus sobre sua vida, mas pode tentar roubar a sua capacidade de acessá-la. Ele usa distrações, enganos e atalhos sedutores para que você mesmo interrompa o fluir da bênção. E o campo mais atacado é o das finanças, porque o dinheiro é parte fundamental da vida diária e, ao mesmo tempo, é um dos maiores testes de fé e prioridade espiritual. Não é à toa que Jesus falou tantas vezes sobre riquezas, sobre o coração dividido entre Deus e as posses, sobre a necessidade de colocar o reino em primeiro lugar. Porque ele sabia que, se o coração fosse capturado por armadilhas financeiras, toda a vida seria afetada. A Bíblia está cheia de exemplos que revelam como pequenas escolhas financeiras definiram destinos inteiros. Um povo que murmurava no deserto e não entrou na terra prometida. Homens que se deixaram consumir pela avareza e colheram destruição. Outros que, ao contrário, decidiram honrar ao Senhor com as primícias e experimentaram multiplicação sobrenatural. Em cada caso, não foi a quantidade de dinheiro que determinou o resultado, mas a posição do coração diante de Deus. Isso mostra que prosperidade não começa no bolso, mas na mente e no espírito. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante. Trabalha, mas o dinheiro nunca parece suficiente. Recebe, mas nunca sobra. Sente que algo invisível drena seus recursos e a vida financeira se torna uma corrida sem fim. Isso não é coincidência, é o resultado de armadilhas espirituais. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus não apenas revela quais são essas armadilhas, como também mostra como escapar delas. Quando você identifica o que está bloqueando sua colheita e decide se alinhar aos princípios divinos, a abundância volta a fluir. Neste vídeo, nós vamos revelar as 5 armadilhas financeiras mais comuns que, segundo a Bíblia, bloqueiam a prosperidade de muitas pessoas. Você vai perceber que algumas delas podem já estar presentes no seu dia a dia sem que você tenha notado. Mas ao longo desta mensagem, o Espírito Santo vai abrir seus olhos para enxergar e corrigir. Você vai entender por que ansiedade, amor ao dinheiro, murmuração, infidelidade no pouco e falta de constância são barreiras que precisam ser quebradas. Mais do que isso, você vai aprender como se libertar dessas armadilhas e ativar novamente o ciclo de multiplicação na sua vida. A promessa de Deus não mudou. O que precisa mudar é a forma como você se posiciona diante dela. Este não é apenas mais um conteúdo sobre finanças, é um chamado para libertação espiritual e prática. Se você aplicar o que vai ouvir hoje, sua vida financeira poderá dar uma guinada surpreendente. Prepare-se, porque cada armadilha que for exposta será uma oportunidade de ajuste. E cada ajuste será uma chave que abre uma nova fase de prosperidade. Prosperidade não é apenas uma questão de contas equilibradas, investimentos bem feitos ou salários altos. A Bíblia deixa claro que prosperidade é um conceito espiritual muito mais profundo. É viver em plenitude, em equilíbrio, em paz, em direção divina. Quando falamos de prosperidade bíblica, estamos falando de uma vida onde nada falta, porque todas as áreas estão alinhadas com o propósito de Deus.
E é justamente nesse ponto que muitos se confundem. Porque olham apenas para os números da conta bancária e esquecem que as finanças são reflexo de uma realidade espiritual anterior. Deuteronômio 8:18 nos lembra: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Esse verso mostra claramente que prosperidade não é fruto apenas do esforço humano, mas da capacidade dada por Deus. Quando alguém ignora essa verdade, acaba caindo em armadilhas como autossuficiência, orgulho ou desespero, acreditando que tudo depende apenas de si. Mas quando a mente se abre para compreender que é Deus quem libera a força, a sabedoria e as oportunidades, então o peso sai dos ombros e a fé passa a conduzir. O contexto espiritual da prosperidade também nos mostra que o dinheiro em si nunca é neutro. Ele pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo da forma como é administrado. Jesus disse em Mateus 6:24 que não se pode servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. O que ele está revelando é que as finanças são um campo de batalha espiritual. Quem governa o coração, o Criador ou o desejo insaciável por mais? É aqui que muitos cristãos travam a guerra sem perceber, porque acreditam que prosperidade é apenas um número maior, quando na verdade é um estado de governo espiritual. Outro ponto essencial é entender que prosperidade não significa ausência de desafios. José foi vendido como escravo, passou pela prisão, mas em cada etapa manteve fidelidade a Deus. E foi justamente essa fidelidade que o levou a governar o Egito e administrar riquezas que salvaram nações inteiras. Prosperidade não é nunca enfrentar crises, mas ser sustentado e guiado por Deus no meio delas, transformando escassez em oportunidade. O deserto de Israel prova a mesma verdade. Enquanto murmuravam, nada prosperava, mas quando obedeciam, a provisão vinha de forma sobrenatural, até do céu. O contexto espiritual nos mostra ainda que cada decisão financeira é um ato de adoração. Dar, gastar, investir, poupar, tudo isso revela quem ocupa o primeiro lugar em seu coração. Se essas decisões são movidas pela ansiedade, pelo medo ou pela ganância, o resultado será sempre instável. Mas quando são tomadas com base na palavra, tornam-se sementes plantadas em solo fértil. Gálatas 6:7 declara: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa verdade se aplica não apenas a atitudes espirituais, mas também à forma como lidamos com o dinheiro. É nesse terreno espiritual que as armadilhas financeiras se instalam. O inimigo não precisa tirar todo o seu recurso para bloquear a prosperidade. Basta plantar ansiedade, murmuração, infidelidade ou falta de constância. E o fluxo é interrompido. Muitas vezes, a pessoa trabalha, mas nunca vê resultado. O problema não está no esforço, mas no coração que caiu em armadilhas invisíveis. Por isso é tão importante entender esse contexto. Prosperidade não é só sobre ter, é sobre estar alinhado espiritualmente. Quando você compreende que cada manhã é uma semente, muda sua visão. Que cada decisão é um ato de fé e que cada recurso é uma ferramenta espiritual, você muda completamente a forma como enxerga as finanças. O dinheiro deixa de ser um fardo ou um fim em si mesmo e passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. E é exatamente aí que a multiplicação começa a acontecer. Porque o que está nas mãos dele nunca se perde, sempre se expande. A primeira armadilha que a Bíblia nos revela é a ansiedade. Ela não aparece de forma brusca ou evidente, mas disfarçada de cuidado, de zelo, de preocupação legítima. Quem não se preocupa com contas, dívidas, filhos, trabalho ou futuro? O problema é quando esse cuidado ultrapassa o limite e se transforma em ansiedade, roubando a paz e paralisando a fé. É aqui que muitos cristãos travam sem perceber.
Eles acham que estão apenas sendo responsáveis, mas na verdade estão sendo dominados por um espírito de inquietação, que bloqueia a prosperidade. Jesus, em Mateus 6,25, disse claramente: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ele não disse isso porque tais coisas não importam, mas porque ele sabia que a ansiedade é como um ladrão invisível que rouba a capacidade de confiar. A pessoa ansiosa toma decisões apressadas, faz escolhas sem discernimento, se endivida para tentar resolver um problema imediato, aceita negócios ou propostas sem direção de Deus, apenas porque não consegue esperar. Essa inquietação abre portas para erros que poderiam ser evitados se o coração estivesse em paz. O mais perigoso é que a ansiedade cria um ciclo. A pessoa se preocupa, toma decisões precipitadas, colhe resultados ruins, e isso gera ainda mais preocupação. É um círculo vicioso que se repete continuamente. E quanto mais ela tenta controlar as coisas com as próprias mãos, mais distante fica de experimentar a provisão de Deus. A ansiedade mostra uma mente que não confia plenamente na fidelidade do Pai. E essa falta de confiança se torna uma barreira para o fluir da prosperidade. A Bíblia nos dá exemplos claros de como a ansiedade atrapalha. Quando Israel enfrentava o deserto, muitas vezes o povo murmurava porque tinha medo de faltar comida ou água. Mesmo tendo visto milagres grandiosos, deixavam a ansiedade governar o coração. O resultado foi atraso, escassez e descontentamento. Do outro lado, quando esperavam no Senhor, a provisão vinha do céu: maná, codornizes, água da rocha. O mesmo acontece conosco. A ansiedade nos prende ao deserto, mas a confiança nos leva à terra prometida. No mundo moderno, a ansiedade se disfarça de planejamento. Muitos chamam de cuidado responsável aquilo que na verdade é medo de perder. Planejar é bíblico, mas planejar movido pelo medo é uma armadilha. É por isso que vemos pessoas acumulando sem nunca desfrutar, guardando como se nunca fosse suficiente, ou trabalhando de forma exaustiva, sem tempo para a família, descanso ou espiritualidade. A raiz não é prudência, é ansiedade. E essa raiz bloqueia a abundância, porque mostra que a confiança não está em Deus, mas no próprio esforço. A palavra nos ensina outro caminho. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica com ações de graças. Esse é o antídoto da ansiedade: oração, paz, gratidão. Quando a preocupação vier, ao invés de deixá-la dominar, transforme-a em oração. Apresente a Deus sua necessidade e agradeça antecipadamente pela resposta. Esse simples ato muda o ambiente espiritual e abre espaço para a paz que excede todo entendimento, que guarda mente e coração em Cristo Jesus. Quando você substitui a ansiedade pela confiança, as decisões financeiras mudam. Você passa a esperar o tempo certo, a discernir propostas, a agir com calma e sabedoria. E a prosperidade flui, porque não há mais pressa ou medo sufocando a fé. A ansiedade não é apenas um sentimento, é uma armadilha que impede colheitas. Mas quando você decide entregar suas preocupações a Deus e descansar em sua provisão, a armadilha é quebrada e o caminho da abundância se abre diante de você. A segunda armadilha que bloqueia a prosperidade é o amor ao dinheiro. Aqui precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes esse amor não se manifesta de forma explícita, mas sutil, escondido em decisões do dia a dia. Há uma diferença enorme entre usar o dinheiro como ferramenta e amar o dinheiro como Senhor. A Bíblia nunca condenou a riqueza em si, mas sempre alertou contra a idolatria das riquezas. O problema não está em possuir, mas em ser possuído pelo desejo de possuir. 1 Timóteo 6,10 nos ensina:
O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Note que o texto não diz que o dinheiro é a raiz, mas o amor ao dinheiro. Quando o coração se apega demais às posses, a pessoa começa a tomar decisões que comprometem sua fé e sua paz. Ela pode até dizer que confia em Deus, mas na prática, sua confiança está em números, salários e bens. Isso cria uma prisão invisível, onde a mente gira em torno de acumular e nunca descansa. Essa armadilha é perigosa porque se disfarça de ambição saudável. Muitos justificam dizendo que estão apenas buscando melhorar de vida, quando na verdade já foram capturados pelo desejo insaciável. Sempre querem mais, e o que têm nunca é suficiente. Essa mentalidade alimenta a comparação, a inveja e a cobiça. E a consequência espiritual é clara: bloqueio da prosperidade verdadeira. Porque prosperidade bíblica é plenitude, não acúmulo. É viver com paz e generosidade, não apenas com números altos. Na prática, o amor ao dinheiro pode se revelar em várias atitudes. Quando a pessoa não consegue ser generosa, mesmo em tempos de abundância, isso mostra apego. Quando ela prioriza negócios e trabalho a ponto de negligenciar família e vida espiritual, isso mostra apego. Quando mente, manipula ou explora outros por ganhos financeiros, isso mostra apego. Essas atitudes não apenas desagradam a Deus, mas criam uma barreira espiritual que impede a multiplicação prometida. Um exemplo bíblico claro é Judas Iscariotes. Ele convivia com Jesus, presenciava milagres, mas seu coração estava preso ao dinheiro. Por algumas moedas, entregou o mestre. O resultado foi destruição e não prosperidade. O contraste está em personagens como José de Arimateia e Lídia, que também tinham posses, mas usaram suas riquezas para o reino. O primeiro ofereceu seu túmulo para o corpo de Cristo. A segunda abriu sua casa para a igreja. Eles provaram que não é o quanto você tem, mas o quanto o seu coração está livre do apego. Quando o amor ao dinheiro governa, a pessoa se torna escrava. Quando Deus governa, o dinheiro se torna servo. Essa é a chave. Prosperidade não é ausência de bens, mas liberdade diante deles. O dinheiro existe para servir a propósitos maiores: abençoar família, financiar o reino, socorrer necessitados, gerar oportunidades. Quando usado dessa forma, deixa de ser armadilha e se transforma em instrumento. Jesus contou a parábola do rico insensato, que acumulou grandes colheitas e construiu celeiros ainda maiores. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Lucas 12, 20. Esse texto nos lembra que a vida não está nos bens que possuímos, mas na riqueza para com Deus. Quantas pessoas trabalham a vida toda para acumular, mas não conseguem desfrutar de paz, de saúde, de tempo com a família? Acabam escravas de algo que nunca satisfaz. Por isso, o antídoto para essa armadilha é cultivar gratidão e generosidade. A gratidão liberta da comparação, e a generosidade quebra o poder do apego. Quando você dá, declara que seu coração não é dominado pelo dinheiro. Você mostra que confia mais em Deus como fonte do que no dinheiro como segurança. Esse ato abre espaço para a multiplicação, porque Deus confia mais a quem Ele sabe que não será escravizado pelo que recebe. O amor ao dinheiro é uma armadilha sutil, mas poderosa. Se você perceber que está sempre inquieto, sempre achando pouco, sempre buscando mais sem descanso, pare e reflita. Seu coração está no dinheiro ou em Deus? Essa reflexão pode libertar você e abrir a porta para uma prosperidade muito mais ampla do que números podem medir. A terceira armadilha que bloqueia a prosperidade é a murmuração, que quase sempre anda de mãos dadas com a comparação. Essas duas atitudes parecem pequenas, quase inofensivas, mas são extremamente destrutivas porque revelam um coração insatisfeito e desconectado da gratidão.
A murmuração rouba a fé, enfraquece a esperança e gera incredulidade. Já a comparação abre espaço para inveja, competição e descontentamento. Ambas paralisam a prosperidade antes mesmo que ela se manifeste. O povo de Israel no deserto é o maior exemplo dessa armadilha. Deus havia feito milagres extraordinários, libertou-os da escravidão, abriu o Mar Vermelho, derrotou inimigos poderosos, enviou maná diariamente, mas ainda assim o povo murmurava a cada obstáculo. Em vez de confiar no Deus que já tinha provado seu poder, reclamavam de sede, de fome, da jornada, da liderança. O resultado foi atraso no cumprimento da promessa. Uma viagem que poderia durar semanas se transformou em 40 anos de caminhada. A murmuração bloqueou a prosperidade da terra prometida. Da mesma forma, quando a pessoa se deixa dominar pela murmuração, ela perde a capacidade de enxergar bênçãos. Ela só vê o que falta, nunca valoriza o que tem. E quando não valoriza o que tem, não se torna apta a receber mais. A gratidão abre portas, mas a murmuração as fecha. Prosperidade não é apenas receber mais, mas aprender a reconhecer o valor do que já foi recebido. Quem é ingrato com pouco, será ingrato com muito, e por isso a multiplicação não acontece. A comparação é outro veneno mortal. Quando você mede sua vida pelo que o outro possui, inevitavelmente se sente menor, injustiçado ou atrasado. Essa atitude gera ressentimento e pode levar a decisões precipitadas. Quantas pessoas entram em dívidas porque querem ter o mesmo padrão de vida que o vizinho ou colega? Essa corrida invisível não apenas rouba a paz, mas também cria armadilhas financeiras. Quantas pessoas trabalham exaustivamente porque querem provar que também conseguem o que o outro conquistou? Essa corrida invisível não apenas rouba a paz, mas também cria armadilhas financeiras. A Bíblia é clara sobre isso. Em Filipenses 2,14, Paulo aconselha: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Em Gálatas 6,4 está escrito: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se só em si mesmo e não em outro. Essas palavras nos lembram que o caminho para a prosperidade não está em reclamar ou se comparar, mas em reconhecer as próprias sementes e cuidar fielmente do que Deus confiou a cada um. Na prática, murmuração e comparação geram resultados concretos. Pessoas que murmuram dificilmente avançam em negócios ou relacionamentos, porque ninguém gosta de caminhar ao lado de alguém constantemente negativo. Pessoas que se comparam vivem endividadas, porque gastam mais do que podem para sustentar uma imagem. Esse padrão mantém a vida financeira presa, sem espaço para crescimento saudável. O antídoto para essa armadilha é cultivar a gratidão e a celebração. A gratidão muda a perspectiva. Em vez de focar no que falta, você enxerga o que já tem. Esse reconhecimento atrai a bênção de Deus e abre espaço para mais. Já a celebração quebra o espírito de comparação. Quando você aprende a se alegrar com a vitória dos outros, abre a porta para a sua própria vitória. Quem celebra o sucesso alheio mostra maturidade e fé de que a sua vez também chegará. A murmuração fecha portas, mas a gratidão abre. A comparação gera ansiedade, mas a celebração gera confiança. Prosperidade não é fruto de reclamar ou competir, mas de confiar e agradecer. Quando você decide parar de murmurar e de se comparar, seu coração se liberta para receber a abundância que já estava preparada para você. Uma das armadilhas mais sutis e perigosas que bloqueiam a prosperidade é a infidelidade no pouco. A maioria das pessoas deseja abundância, multiplicação, colheita farta, mas a palavra de Deus revela que o princípio da prosperidade começa no pequeno. Em Lucas 16:10 está escrito: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito.
Esse versículo revela um segredo espiritual. Não existe salto direto para o muito sem que primeiro se prove fidelidade no pouco. O que significa ser infiel no pouco? Significa tratar com descuido aquilo que Deus já confiou. É não valorizar pequenas oportunidades, negligenciar pequenos recursos, não cumprir compromissos básicos. Muitas vezes, a pessoa pede a Deus uma promoção, mas é negligente no trabalho que tem. Clama por uma grande provisão, mas não administra bem o salário atual. Sonha em abençoar multidões, mas não é generosa com uma única vida ao seu redor. Essa incoerência gera um bloqueio, porque o reino de Deus funciona com base em fidelidade e crescimento progressivo. A infidelidade no pouco também aparece em atitudes diárias que parecem insignificantes. Gastar mais do que se ganha, atrasar pagamentos, desperdiçar recursos, não ser transparente em negociações. São escolhas que revelam falta de responsabilidade e, mais profundamente, falta de confiança em Deus. Porque quando alguém é infiel no pouco, está dizendo sem palavras que não acredita, que ele pode fazer mais com o pouco do que nós com muito. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ilustra isso de forma clara. O servo que foi fiel com 5 talentos recebeu mais 5. O que foi fiel com 2 recebeu mais 2. Mas o que escondeu o único talento que tinha foi chamado de infiel e perdeu até o pouco que possuía. Isso nos mostra que o problema não é a quantidade, mas a fidelidade. Quem não valoriza o pouco nunca estará preparado para o muito. Na vida financeira, isso significa administrar com sabedoria cada recurso, por menor que pareça. É pagar contas em dia, evitar desperdícios, honrar compromissos, planejar com responsabilidade. E, principalmente, colocar Deus em primeiro lugar por meio do dízimo e das ofertas. Quem é fiel no pouco demonstra confiança no Senhor e, por isso, recebe mais. A infidelidade no pouco bloqueia a prosperidade porque revela falta de preparo para administrar o muito. O reino funciona com base em confiança. Deus só multiplica o que pode ser bem cuidado. O antídoto para essa armadilha é a fidelidade diária. É decidir honrar a Deus em cada centavo, em cada escolha, em cada detalhe. É viver com a consciência de que tudo pertence a Ele e que somos apenas mordomos. Essa postura abre portas para que a multiplicação aconteça. A quinta e última armadilha que bloqueia a prosperidade é a falta de constância. Essa talvez seja a mais comum e, ao mesmo tempo, a mais negligenciada. Muitas pessoas até começam bem, cheias de fé, motivadas, animadas a viver princípios bíblicos, mas com o tempo vão relaxando, desanimando e abandonando práticas importantes. Elas começam a dizimar, mas depois param. Começam a orar, mas logo desistem. Começam a ser generosas, mas logo voltam a reter. Essa falta de constância impede que a semente germine e produza. Gálatas 6:9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita não vem para quem começa, mas para quem persevera até o fim." A falta de constância revela imaturidade espiritual. Prosperidade não é resultado de um ato isolado, mas de uma vida de princípios. É plantar, regar e cuidar até o tempo da colheita. Quem age por impulso nunca desfruta do ciclo completo. É como alguém que planta hoje, mas arranca a semente amanhã para ver se já brotou. Nunca dará fruto. O mesmo acontece com quem começa práticas espirituais e financeiras, mas não persevera. O inimigo sabe disso e por isso usa distrações, frustrações e atrasos para tentar desanimar você. Ele sabe que se conseguir quebrar sua constância, quebra também sua colheita. Por isso, essa armadilha é tão perigosa. Na vida prática, a falta de constância se revela em começar projetos e não terminar, iniciar estudos e abandonar, iniciar negócios e desistir na primeira dificuldade.
Tudo isso gera frustração e bloqueia a prosperidade. Mas quando você decide ser constante, mesmo em meio a lutas, o crescimento se torna inevitável. A constância atrai a bênção porque mostra maturidade, compromisso e fé. O antídoto para essa armadilha é simples: perseverar. É permanecer firme naquilo que você sabe que é certo, mesmo quando não vê resultados imediatos. É confiar que no tempo certo a colheita virá. Prosperidade não é fruto de um milagre instantâneo, mas de uma jornada de fidelidade, confiança e constância. Quando você vence essas armadilhas, abre espaço para o fluir de Deus. Ansiedade, amor ao dinheiro, murmuração, infidelidade no pouco e falta de constância não precisam mais controlar sua vida. A palavra já revelou como vencer cada uma delas. A partir de hoje, escolha confiar em Deus, amar mais a sua presença do que os bens, cultivar gratidão, ser fiel em cada detalhe e perseverar até o fim. Se você fizer isso, a prosperidade deixará de ser uma promessa distante e se tornará uma realidade diária. Porque prosperidade não é apenas sobre dinheiro. É sobre viver em paz, em equilíbrio, em plenitude, em aliança com o Deus que supre todas as coisas. Esse é o verdadeiro segredo bíblico da abundância. Que esta mensagem desperte em você não apenas consciência, mas decisão. Decida hoje quebrar essas armadilhas e viver o plano completo de Deus. Porque a prosperidade que vem do Senhor não acrescenta dores, mas multiplica alegria, paz e propósito. Que você seja testemunha viva dessa promessa. E que sua vida financeira, espiritual e familiar reflita o cuidado daquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se esta palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ser liberto das armadilhas financeiras. Porque juntos podemos espalhar a verdade que transforma e liberta. Que Deus abençoe você abundantemente.